E nesse clima de descontração que eu adoro, estou aqui hoje com uma convidada muito, muito, muito mais que especial, a Derbalda Tolentino. Dedé, seja muito bem-vinda. Vamos começar o nosso bate-papo? Com certeza. Tá mais relaxada ou tá mais tensa agora que vai começar? Mais ou menos. Relaxa, relaxa. Vamos começar então com um assunto bem leve para descontrair. Conta da sua trajetória. Eu sou psicóloga, fiz a minha formação em São Paulo, né? Não sou de Santos, sou de São Paulo. E eu terminei a faculdade em 85. Em 84 eu conheci a análise bioenergética dentro da faculdade. Foi o que me tirou dos meus questionamentos de o que eu vou fazer quando eu terminar a faculdade. Vou trabalhar como psicanalista, como psicóloga? Estava bem difícil para mim. E a hora que eu conheci a bioenergética, aí fez todo sentido, porque eu me apaixonei e grudei no professor que dava a bioenergética, e eu fiquei grudada nele por muito tempo, e até hoje continuo trabalhando como a bioenergética mesmo. E como a bioenergética chegou na sua vida? Foi na faculdade mesmo? Foi fora? Foi na faculdade, porque assim, na faculdade sempre tem a Semana da Psicologia. E nessa Semana da Psicologia, o meu professor de Teorias e Técnicas Psicanalíticas, ele fazia parte do grupo de estudo do Gaiarsa, Ângelo Gaiarsa, que foi quem trouxe William Reich para o Brasil, né? Todos os ensinamentos do William Reich. E ele fazia parte do grupo de estudo deles. Ele adorava, acreditava muito, ele já tinha uma clínica montada, ele já fazia grupos, ele já fazia workshop e ele fazia o atendimento individual. Então, ele deu uma palestra dentro da Semana da Psicologia, falando sobre William Reich e bioenergética, que eram as abordagens que ele usava, né? Então, todo mundo foi assistir, ficou maravilhado com tudo que ele falou, e aí ele ofereceu um workshop gratuito, não do dia inteiro, meio período só, no consultório dele. Show. E nós fizemos um grupo e fomos até o consultório dele e participamos. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Daí eu comecei a fazer terapia com ele, não era muito bom, né? Mas não era muito usado isso, né? Mas tinha muitos professores que atendiam assim os alunos, e eu comecei a fazer terapia com ele. E fiquei muitos anos fazendo terapia com ele, muito tempo. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fiz um ano sabático. Fiquei em Porto Seguro um ano. Ai, meu Deus, que chato! Foi muito bom. Passei um ano em Porto Seguro, aprendi muita coisa lá, entendeu? Conheci médico, conheci psicóloga, que era também de São Paulo, que estava morando em Porto Seguro. Aí eu decidi não ficar em Porto Seguro e voltar para São Paulo. Eu conhecia todo mundo de São Paulo, então voltei para São Paulo. Procurei de novo, né, o meu professor, comecei a trabalhar como voluntária no hospital Emílio Ribas, que na época era um hospital de referência, né, e era chamado Emílio Ribas II, que trabalhava com AIDS, e eu trabalhei como voluntária dentro do hospital, porque eles já tinham acabado de contratar psicólogas e aí já tinha fechado já. E eu comecei a trabalhar como voluntária, era a minha proposta. Eu trabalhei um ano como voluntária no hospital com os pacientes e os familiares. Acabei levando o meu professor para o hospital também. Ele deu um grupo de estudo para o pessoal. Legal. As psicólogas do hospital. Foi muito bom, ajudou muito mesmo, entendeu? Então, fiquei trabalhando. Depois que comecei a trabalhar, aí eu engravidei.
Comecei a trabalhar como uma ONG que trabalhava com um projeto Educar, AIDS Educar para Viver. E a gente dava palestras em empresas, todas as empresas, na USP eu dei palestra. Então tinha aspectos psicológicos da AIDS, tinha os direitos, né, a parte legal, tinha um médico que falava sobre a doença, e eu me encaixei nos aspectos psicológicos da AIDS, que era uma dinâmica muito legal, que uma amiga minha criou, e aí ela passou para mim e a gente dava as palestras. Isso lá nos anos 90. Lá, exatamente. Foi uma época que, se hoje fala-se mais abertamente sobre AIDS, naquela época, meu Deus do céu, né? Naquela época era um tabu ainda. As pessoas não entendiam o que era, não entendiam nada. Então foi um trabalho super de primeira que vocês fizeram, um trabalho pioneiro mesmo, um trabalho de vanguarda. E de lá para cá... Aí, de lá para cá, não, dentro do hospital, funcionários do hospital queria que eu atendesse, né, no particular. E aí eu procurei o meu professor e vi com ele se tinha horário lá na clínica dele, que ele tinha uma clínica grande, então ele ofereceu, falou, não, venha, comece aqui e eu te dou a supervisão. Eu estava fazendo terapia com ele, você só paga a sublocação do espaço. E aí foi aí que comecei a trabalhar com uma paciente do hospital, e aí começou a vir mais gente, outras pessoas, foi vindo, e aí, como eu dava palestra, as palestras que eu dava, ela geralmente tinha médico também, tinha um pessoal, porque eram empresas enormes, né? Eu dei palestra na Auto Latina, que na época era a junção da Forte, né? Acho que a Volks, uma coisa assim. Eu dei palestra para eles, então tinha muitos médicos, muitos enfermeiros, muita gente que indicava para mim paciente. Então eu tinha um consultório, eu dava palestra e eu trabalhava como coordenadora do projeto. Eu acabei ficando como coordenadora, que a coordenadora saiu. O projeto era dirigido pelo o Dr. Vicente Amato Neto, que era um bambambam do HC, né? E ele que cuidava, que ajudava a cuidar, e eu coordenava tudo, né? Contratava as pessoas para dar palestras sobre todos os aspectos, e fiquei um bom tempo. Mas aí meu filho nasceu antes de eu ser contratada como coordenadora. Meu filho nasceu e eu estava trabalhando muito, porque eu ficava o dia inteiro na ONG, saía para dar palestra, tinha eventos que a gente fazia no HC, entendeu? E eu ia para o consultório atender. Aí meu filho... Não tinha tempo. Não tinha como, né? O que eu fazia? Ele começou a ficar doente. Falei, não, vou parar, vou procurar outra coisa. Aí fui trabalhar no SOS Criança. Ela trabalhava das 8 até às 14 horas. Eu escolhi esse horário, mas era direto, né? Era 24 horas. Eu entrei no início do SOS Criança. Quando você fez esse trabalho de palestra, esse trabalho todo com os pacientes soropositivos, seus familiares, era já com a bioenergética ou não? Era com a bioenergética. Já. Sim. Eu falo para você que eu me apaixonei, é um amor que você não tem ideia. O pessoal da sociedade fala, nossa, você é a pessoa que mais ama e acredita nesse trabalho. Eu falei, é verdade, eu amo mesmo, acredito mesmo, porque começou por mim, sabe, Daura? Quando eu comecei a fazer a terapia, eu tinha vários sintomas que eu tinha constantemente. Todo mês eu tinha dor de garganta, eu tinha enxaqueca, eu tinha muita coisa que paralisava a minha vida, né? Eu comecei a fazer terapia, comecei a fazer todo o trabalho corporal, o trabalho mental, né, psíquico, e eu fui ficando boa de tudo.
E aí parou. Eu não tenho mais dor de garganta, eu não tenho mais há muitos anos. Nossa. Muitos anos mesmo. Enxaqueca nem se fala. E Nada, tanta nada. gente que sofre de enxaqueca, que trata com tanto Tanta coisa. remédio, com coisas alternativas, é uma loucura. E a Sim. bioenergética pode ser a solução, o caminho. Sim. E por Sim, falar nisso, em caminho, a gente já vai voltar na SOS Criança, que eu quero saber, mas Dedé, você me dá só um minutinho pra dar uma soltadinha aqui no meu cabelo? Tá incomodando? Pronto. Agora sim. Agora, aproveita e conta pra gente, Dedé. Eu sei o que é, mas o que é? Conta principalmente pro Rafa e pra quem tá assistindo a gente, o que é a bioenergética? Por que a bioenergética é tão diferente e te arrebatou desse jeito? Conta pra gente. A bioenergética é uma abordagem da psicologia que foi criada pelo Alexander Loy. Ele era psiquiatra, posso até contar melhor a história dele, né? Mas não dá para me falar dele sem falar do pai da psicoterapia corporal, que é William Reich. William Reich, desde 1920, ele já estudava, ele já pesquisava sobre o corpo, sobre a energia cósmica, a energia do ser humano, sobre as doenças. Então, ele criou, olha, eu não sei te dizer a quantidade de trabalho que ele fez, né, nesse tempo. Ele era psiquiatra, psicanalista, ele trabalhou com Freud, ele dirigiu um seminário que tinha na escola psicanalista por 6 anos, mas ele começou a atender e achou que tinha uma diferença de ficar só falando. Ele olhava muito para o paciente, para a respiração, para o corpo, para como a pessoa se sentia quando ela estava falando sobre os acontecimentos, sobre os conflitos. E ele começou a entender que era necessário usar sim o corpo também na análise, né? Então, ele analisava incluindo o corpo, entendeu? Então, ele fazia análise e ele incluía o corpo. Não era só. E quando eu falo corpo, é corpo, sentimento, emoção, as memórias, entendeu? Então, assim, o trabalho dele foi o início de tudo, que deu muitos neo-reichianos, né? Tem muitos psiquiatras que exploraram, assim, pegaram o fundamento dele e fizeram outras abordagens dentro da psicoterapia corporal. Então, a gente tem a bioenergética, que eu acredito que foi a primeira, tem a biodinâmica, a biossíntese, tem a vegetoterapia e a organoterapia. Tudo isso você falou em sentimento, em emoção, mas envolvendo o corpo fisicamente também, né? Sim, claro, sem dúvida, né? Porque para o Reich, para a psicoterapia corporal, nós não somos fragmentados, nós somos uma unidade. Sim. Então, unidade quer dizer físico, mental e emocional, entendeu? Então, não dá para separar, não tem como separar, né? Isso é o que nós acreditamos. Então, eu olho para o paciente como todo, em tudo que ele faz, quais as reações, tudo. Eu olho para tudo. E olho para a vida dele também, né? Como está a vida dele, as relações, no trabalho, em casa, em tudo, né? Então, a abordagem da bioenergética, ela atinge a tudo isso, né? A todas essas questões. Me perdi agora. Não tem problema, a gente retoma aqui. Vamos aproveitar para fazer até um comentário aqui, pegar o gancho da Dedé. Como eu trabalho com o corpo também, eu fiz o caminho ao contrário. Eu comecei a trabalhar com o corpo, a dança e a fotografia, para incluir o psicológico depois, quando eu estudei a psicanálise. Então, esse é um dos motivos, se não o principal, de eu ter trazido a Dedé aqui para conversar com a gente, porque o nosso trabalho se conversa muito
E eu pouco ouvi falar sobre a bioenergética antes de te conhecer. E depois fiquei completamente apaixonada, já fui atrás de pesquisa, já comecei a ficar muito encantada. E agora eu queria que você retomasse pra gente a tua história com o SOS Criança, porque imagino o trabalho lindo que você fez lá. O SOS Criança foi no início, quando inauguraram o SOS Criança, né? Antes só tinha a FEBEM, e aí nós atendíamos carentes, infratores. Era carente, infratores, basicamente eram a nossa população, né? E eu acabei ficando com os infratores. Então eu atendia os meninos que eram presos e a polícia levava para o SOS e eu fazia o atendimento. Só assunto fácil, né? Soro positivos nos anos 90, Isso, infratores. Facílimo, né? Então, a gente não podia usar muito a psicologia, porque ninguém era contratado como psicólogo, não. Todo mundo era educador, educador de rua, mas tinha que ter, sim, o ensino superior. Então, podia ser psicóloga, assistente social, não tinha problema. Eu fui contratada para trabalhar com carente, a princípio, de repente eles informaram que ia chegar os infratores. E não eram poucos, eram muitos. Momento socorro, Deus. Então, foi o momento de socorro mesmo, entendeu? Porque você imagina que o SOS Criança era muito lindo. Para você ter uma ideia, o teto era um céu cheio de estrela, todo lindo, maravilhoso, né? Aí entraram os infratores. Não prestou, né? Eles quebraram aquelas lâmpadas compridas, Nossa. Detonaram com as janelas, aí tiveram que mudar tudo, botar grade, as lâmpadas não podiam ser mais aquelas, entendeu? Porque, imagina, eles chegavam louquinhos, E no auge da revolta, coisa, né? E revoltados, né? Então, assim, era bem grande o prédio, então tinha um andar que era só do Ministério Público. Então, eu que trabalhava no SOS Criança com os infratores, eu tinha que estar presente na audiência, porque eles ficavam na FEBEM até o dia seguinte, quem chegava tarde, geralmente era um dia, ficava um dia na FEBEM, e aí, no dia seguinte, eles voltavam e passavam em audiência para explicar para o promotor e para ver se o promotor ia liberar ou se ia deixá-los presos ainda, né? Então, aquelas histórias loucas de assassinato, de roubo, de pessoas que todo mundo conhece, ia parar tudo lá. Nossa. Então, eu fazia acompanhamento, né? Quando voltava para casa, podia voltar para casa e fazer. Agora me esqueci. Mas assim, quando voltava para casa, eu tinha que fazer o acompanhamento, fazer relatório e levar para o juiz para ele ver como é que estava a situação, porque ele ficava observando como é que o adolescente ficava vivendo em sociedade. A reintegração. Estava na reintegração, entendeu? Então, ou ficava preso por um tempo, né? Tinha uns que teve que ficar até 18 anos, depois vai para a penitenciária mesmo, né? Sim. Dependendo se matou alguém, alguma coisa assim. Era desse jeito. Era mais ou menos esse o trabalho, não tinha muito o que fazer, era conversar, fazer entrevista, tentar acompanhar a família também, se acontecesse alguma coisa, ele estivesse em casa e foi assassinado, tinha que ir até o IML junto com a família para reconhecer o corpo. Nossa. Entendeu? Então, assim, era todo esse trabalho. Pesado. Bem pesado, bem pesado. Quanto tempo você trabalhou com eles? 5 anos. 5 anos. Aí eu parei um pouco de atender, porque eu tive que dar atenção para o meu filho, porque também foi uma fase difícil, né? Por conta de que quando mudava o governo, mudava tudo. Sim. Então, se eu estava atendendo um caso
nos infratores, eles inventavam de me colocar no carente. Aí aquele caso que eu já estava terminando, sabe, fechando, eu tinha que passar para outra pessoa que ia fechar, porque eu já tinha feito tudo, quase tudo praticamente, e eu tinha que pegar caso de carente que a pessoa estava terminando, Sim. entendeu? E eu tinha que dar andamento. Então, assim, ficava muito louco, né? E dava uma confusão terrível. Imagino. Fora que quando tinha, quando os infratores da FEBEM resolviam fugir e detonar a FEBEM, Oh, Deus. eles ficavam no último andar do SOS Criança. Ah, meu Deus do céu. Tinha funcionários da FEBEM também lá no prédio, né? Mas eles não agiam como eles agiam na FEBEM. A forma de agir era outra. Então, a gente estava atendendo no primeiro andar, no térreo, quando via a molecada estava toda lá embaixo, fazendo a Nossa. maior arruaça, detonando com tudo. Foi uma loucura essa fase. Aí depois acalmaram as coisas, eu também saí de lá, porque realmente eu estava muito cansada, muito desgastada por conta de todas as mudanças, né? Sim. E o meu filho também não estava bem de saúde, aí eu resolvi ficar em casa, fiquei 2 anos em casa. E aí, antes de completar, veio uma pessoa, uma amiga minha da faculdade, me chamando para me atender a esposa do paciente dela, que estava com AIDS. Porque quando eu saí da ONG, eu coloquei ela como coordenadora. Ela foi para lá como coordenadora e ficou há muito tempo, muitos anos. E eu fiquei trabalhando, comecei a voltar, voltei para o consultório, comecei a atender de novo. E aí estou até hoje, né? Eu morava em São Paulo, atendi em São Paulo, agora estou aqui em Santos, já tem 19 anos que eu estou. E comecei fazendo, porque eu gosto muito de fazer palestra, né? E é tudo bioenergética. Então, eu comecei com palestra e as pessoas começaram a vir me procurar para atendimento individual. E eu estou até hoje atendendo. Que delícia. Agora eu vou te falar uma coisa. Desde a nossa última conversa, que a gente falou bastante, né, para variar. Eu gosto pouco de falar, e você também. Mas eu venho reparando, já vinha reparando antes, mas depois da nossa conversa eu comecei a reparar mais ainda nas pessoas na rua. Então, você reparar numa pessoa que está conversando contigo, assim como nós estamos, normal. Mas na rua eu comecei a ver que existem alguns sinais de que a pessoa precisa de ajuda só no jeito dela andar. Eu tô ficando doida ou é verdade? Verdade. Por exemplo, existem... Você trabalha com o corpo, né? Então, Sim. assim, de uma forma ou de outra, você está fazendo algum tipo de leitura. E se você estudou psicanálise, você acaba fazendo, porque a psicoterapia corporal vem da psicanálise. Então, o fundamento básico é a psicanálise. Eu vi, por exemplo, pessoas que andam sem mexer nem um pouco o quadril. Nem um pouco. É assim, ó. Sim. A perna vai assim. Ó, Rafa, vou mostrar aqui. De frente. E o quadril não mexe, fica ali, travado. Essa trava tem muito do aspecto psicológico ali, da pessoa se segurar mesmo, né? Tem. A teoria básica da psicoterapia corporal é: toda a sua história de vida está registrada no seu corpo. Olha. Nas vísceras, na musculatura, entendeu? Então, você pode sim enrijecer totalmente seu corpo, não se sentir, não entrar em contato com ele. Sim, ou do corpo mesmo, né? Porque a gente considera o corpo, ele interage com a mente direto, a gente aqui não tem essa atenção, né? Então, o que você pensa influencia no que você sente, e o que você sente influencia no que você pensa. Então, o que nós fazemos na infância é não sei lidar com esse sentimento,
Então, eu vou diminuir a minha respiração. E se a respiração vai movimentar, vai fazer com que eu sinta e eu não sei lidar, então vamos parar de respirar. Nossa, Então, a gente vai reduzindo a respiração. Então, tem gente que não respira quase nada. tem uma entendeu? respiração às vezes curta. Bem curta e reduzida, né? Nossa, É muito grande. E por conta disso, aparecem as doenças, né? sim. Tanto a psíquica quanto a física, todas elas. Então, é muito importante, e para mim, a terapia, ela é muito importante a gente fazer essa integração, entendeu? A hora que você faz essa integração, a pessoa consegue curar muitas situações que ela viveu, né? É, e libertar o corpo dessas travas, né? Então, assim, são muitas travas, né? Muitas. Muitas. William Reich falava nos sete anéis, né? Que começa aqui na cabeça, no ocular, pescoço, vai indo, até a pelvis. São sete anéis que gira assim na volta do corpo, né? E aí aquela região ela fica afetada. O Alexander já vê de outra forma, entendeu? Então, ele também tem a base na psicanálise e no Reich, a base é toda mesmo deles, mas ele trabalha com o aterramento, né? O grounding, que é você ficar em contato com a terra, e depois começar a entrar em contato com você e trazer tudo que tem aí no corpo, que está guardado há anos a fio, entendeu? Poder trabalhar tudo isso e liberar, deixar o fluxo energético fluir pelo corpo todo, entendeu? O problema é que a gente não deixa, né? O medo de sentir é muito grande, né? O medo de mexer com Sim. mexer com aquilo que já estava enterrado. Enterrado, Existe, não deixou de existir, só está escondido, né? Exato, só isso. E tem gente que nem lembra. Eu já tive vários pacientes que, olha, de tal idade até tal idade, assim, anos, 7 anos, 8 anos, Sublimou. eu não sei nada, não lembro nada, nada, nada. Sim. Entendeu? Então vai ficando difícil, né? Porque as coisas continuam acontecendo, né? A consequência daquilo que a pessoa esqueceu continua aparecendo agora, Sim, continua impactando continua aparecendo agora. mesmo. A lembrança no racional a pessoa não tem, mas as coisas vão acontecendo na vida dela de uma forma que vai ficando cada vez mais complicada. Entendeu? Então, é isso, a gente não pode deixar e nem pode acreditar que só a terapia sem mexer no corpo vai curar você de doenças físicas, entendeu? Eu tenho muitos pacientes que me procuraram porque os médicos já estavam cansados de fazer exame, de examinar, de pedir não sei quantos exames, e muitas vezes não dá nada. Nada, nada, nada. E a pessoa continua tendo sintoma. Aí procura a terapia. Quem me conhece, quem já ouviu falar, procura e realmente faz a diferença. Faz muita diferença, muito mesmo. Em todos os sentidos. Ó, já passou aqui umas 200 pessoas na minha cabeça enquanto você estava falando que precisavam vir para a bioenergética, viu? Vou mandar para você, porque de fato, muitos problemas, às vezes as pessoas não querem falar, não querem expor em palavras, mas mexendo com o corpo, ajudando com essa outra abordagem, fica muito mais fácil até dela entender e depois começar a falar sobre isso, né? Sim. Mas necessariamente ela vai ter que falar ou só tratando do corpo pode resolver algumas questões? Olha, algumas questões pode, né? Dá para ir resolvendo, entendeu? Mas o importante do trabalho corporal é que quando a gente trabalha o corpo, a gente vai fortalecendo, né? As sensações, os sentimentos, e a pessoa ela vai tendo condições de aceitar o que tem para vir,
Entendi. Né? Então fica mais fácil. Então, assim, a pessoa está com muita dificuldade de entrar em contato com algum conflito que tem, né, que ela tem, eu trabalho o aterramento, eu trabalho a segurança que ela precisa ter nela mesma, para ela poder aceitar o outro conflito maior. Sensacional. Entendeu? Aí a pessoa fica fácil. Então, por isso que não é uma coisa rápida, mas também não é muito demorado. Entendeu? Porque eu vou trabalhando e como eu já estou há muitos anos na área, eu faço a leitura corporal, eu vejo tudo as coisas que estão acontecendo, né? Sim. E aí eu vou cuidando para a pessoa ir se preparando para ela receber uma informação mais séria que está guardada no corpo que ela quer esquecer. Entendi. Entendeu? Quando eu penso em bioenergética, a palavra, eu sei que vai ter muita gente que não conhece que vai imaginar outra coisa. Vai imaginar uma coisa mais ligada ao místico, né? Energia, cristais, e não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Não que a pessoa não possa tratar com as duas formas, Sim, mas não é disso que se trata a bioenergética. Não, de maneira alguma, de maneira alguma, de maneira alguma. A bioenergética trata da saúde, é uma psicoterapia psicossomática, porque a gente sabe que se o corpo estiver equilibrado, dificilmente ele vai adoecer. Sim. Dificilmente a pessoa vai ter grandes problemas. Mas se o corpo não estiver equilibrado emocionalmente falando, vai ter um monte de problema. Vai ficar suscetível, no mínimo, né? A imunidade vai cair. Sim. É como recentemente eu tive dengue e eu senti o baque, assim, Mas eu percebi que era um desequilíbrio meu, um desequilíbrio de vários sentidos mesmo. Trabalhando demais, olhando menos para mim. Isso. Sabe, quando aconteceu, eu olhei e falei, não, tá, já entendi. Eu já sabia. E é bem isso, né? Mesmo. A gente realmente é uma coisa só e quando descuida de um lado, aparece. As coisas aparecem e te obrigam a olhar, né? Sim. A cuidar. Então, por isso que o importante é adquirir a consciência corporal, né? Porque quando você adquire a mental, ela já está junto. E o que mais as pessoas fazem é acreditar na mente, é confiar na mente, é resolver a vida pela mente, é tudo pelo racional, entendeu? Então, assim, quando você inclui o corpo, você inclui um movimento na sua vida, você inclui um acolhimento, você inclui uma aceitação, você inclui muita coisa, porque a hora que você realmente olha para o corpo, você não é um olhar superficial, é um olhar muito mais profundo. Então, assim, eu falo para os meus pacientes, olha, os exercícios da academia têm um objetivo, os exercícios daqui têm outro objetivo totalmente diferente. Então, aqui você vai se conhecer. Então, aqui você vai tomar consciência de quem você é, como você funciona, o que você pode melhorar, né? O que não está bom, o que está bom também, né? E tudo que você está guardando aí dentro, né? Porque a gente usa o corpo como uma caixa, aí você tranca, vai depositando coisas, né? Vai depositando e deixa lá, entendeu? E aí os anos vão passando, as coisas estão ali, você está achando que está tudo no controle? Mentira, totalmente mentira, não está em controle nenhum, porque o corpo ele reage do jeito dele, do jeito que é possível. Né? Então, e cuidar do corpo não é só ficar fazendo exame. Não. Eu cuido do meu corpo, eu faço check-up uma vez por ano. Não o pessoal gosta de guardar a bagunça no quartinho, né? Tirar da cama e jogar no quartinho em vez de guardar no guarda-roupa. Exatamente. E tem essa história também de eu me cuido, porque todo ano eu faço os exames. Mas os exames ali não pegam tudo, né? Não. Além de não pegar tudo, mostram, eu não sei se eu vou estar falando uma bobagem agora, mas mostram um aspecto
né? Sim, E sim, a precisamos doença nós não está necessariamente aparecendo no sangue ou no quanto você consegue correr, né? O fôlego que você tem ali. Porque o check-up de um cardiologista, por exemplo, que é o que todo mundo, o pacotinho que todo mundo costuma fazer, tá vendo isso, né? O Sim. coração e o sangue, mas e o resto, né? O resto. E quanto o restante do corpo pode impactar e causar até problemas